Olá, ouvintes! Começa mais um episódio de sua leitura semanal com o Recado Poético, episódio 49. Lembrando que esse podcast é impróprio para menores de 18 anos. Boa audição. Próxima estação, Third Station, Tatuapé. Acesso a CPT. Access to train service. A Dama do Metrô, capítulo 48. Malu acordou sobressaltada. Tremia de um jeito suave, sem saber porquê. Ao sair, tinha um gato preto bem em frente ao portão. Benzeu-se. Cruz credo, mangalô, pé de pato 3 vezes, que o diabo te carregue. Era o terceiro gato morto que aparecia naquele mês. Alguém não gosta de animal, pensou. Hoje o dia não seria bom. Apesar de não acreditar nessas coisas, fez o sinal da cruz ao subir no ônibus. O merda do motorista, apressado, acelerou imprudentemente, quase a derrubando por cima do homem que estava sentado no primeiro banco. Droga, desculpe-me, senhor. No metrô, devido à lentidão causada por uma avaria técnica numa das estações, foi comprimida entre um velho de aspecto macabro e uma senhora que mais parecia Macbeth em dia de funeral. Ainda assim, um pouco distante, encontrou 2 olhos que não se despregavam dela. Não gostava dessa situação, pois apenas conseguia ver os olhos. Queria ver o conjunto todo do rosto, principalmente o nariz e a boca. Achava essas 2 partes sensuais e importantes. Na estação seguinte, como se fosse um milagre, o senhor e a senhora desceram, o que tornou menor a distância entre ela e os 2 olhos. Como sempre fazia, olhou bem dentro deles. Por segundos, ele sustentou o olhar, esboçando um leve comichão no canto esquerdo da boca e revelando um sorriso bonito. Malu ficou à espera de qualquer coisa, talvez um convite, porém o rapaz passou por ela, colocou um papel em sua mão e rapidamente desceu do metrô. Da plataforma, gesticulou como se pedisse a ela para ler aquilo. Com a angústia e a dúvida ativando a curiosidade, seus dedos trêmulos desdobraram o papel bem devagar. Ficou surpresa ao ler o que estava escrito. Esse é um endereço para você cadastrar e participar do grupo Piadas e Risos do Yahoo. Espero você lá. Pastorelli. Diário de um Sentir, caderno 1.48. Não tenho o preparo psicológico. Não me ensinaram. Não me deram todo o preparo psicológico necessário para ser um outsider. Não fui feito para romper estruturas, cair na estrada. Mesmo que meu sangue clame por uma violenta vontade de me metamorfosear, nada farei, nada sou. Melhor, sou sim, sou um bundão, um burguesão que apodrece em sua estrutura. Sei que devo alcançar um ponto em algum lugar do infinito, senão não estaria aqui realizando o que devo realizar. Viver. Pastorelli.
Ele, sendo autêntico, se mantém sorrindo, com um dente somente. Louco não é. Não há tristeza no rosto que transparece loucura. É fiel a si mesmo e sabe disso. No passado, talvez fosse diferente. Impregnado pela feição de agora, o rosto não revelava nada. Há apenas um assombro em saber existir. Sorriu com um dente só ao ver o mar pela primeira vez. Se encantou com o som das ondas, o cheiro da areia. Passa as mãos nos cabelos ralos. Dos lábios desponta o sorriso úmido e salgado. Nisso, a saudade do pai aperta o peito. Morreu no mesmo dia em que perdeu o dente. Simplesmente caiu. Depois do enterro, à noite, tomou uma dose dupla de uísque com café e 2 cubos de gelo. O sentimento de culpa arranhou os olhos. Puxou o ar num suspiro longo. No entanto, seguiu adiante, não parou. Descobriu que a morte não lhe dava medo. Excitado, correu para o banheiro. Pouco depois, ouvia-se o barulho do chuveiro. Enrolado na toalha, todo molhado, se jogou na cama. Dormiu a noite, a madrugada e o dia inteiro. Ao acordar, olhou-se no espelho. Estava sem dente. Não acreditou. Porra! Viu a falta do dente. Merda! A falta do dente era mais profunda do que a falta do pai. O dente sempre esteve com ele, o pai não. Mesmo presente, o pai não vivia para ele. O pai estava sempre para os outros, para suas viagens, seus negócios, suas pescarias, seus futebol, suas amantes, nunca com ele. Era só os dois, ele e o pai. Já tinha partido a mãe e os 2 irmãos. Foi quando percebeu que estava ficando sem dentes também. Não se importava com o fato. Não, foram caindo os dentes sem que se incomodasse. Solteiro por necessidade, não se constrangia com isso. A timidez o afastava das complicações, principalmente das complicações matrimoniais. Fazia o essencial para as outras coisas, contratara uma empregada que vinha uma vez por mês a saciar as necessidades em geral. Ganhava para isso e não reclamava. Assim, a sua vida se desenrolava pacificamente, até que o pai partira, deixando-o com um dente somente. Assim termina mais um dia, de Jean Queiroz. Domingo, dia dos pais, e eu aqui sentado na cadeira, fazendo graça com minha taça de vinho. Penso nos meus sonhos, penso em cada momento em que meus sonhos foram planejados. Penso cada dia quantos passos faltam para que eu consiga alcançá-los. Penso também quanta coisa me abstraiu para que eu não alcançasse. Quanto tentaram me ludibriar com falácias de como isso não daria certo, ou que você está perdendo tempo estando longe dos seus filhos, mal sabendo eles que tudo que eu faço é por eles e sempre foi. O egoísmo jamais tomou conta de mim. Sempre fiz e sempre farei o melhor que eu puder pelos meus pequenos gigantes, que hoje são praticamente adultos. Guardo eles para sempre em meu coração, sempre nos meus pensamentos diários, sempre em cada momento que vivo. Até mesmo quando vou em um show e vejo algo que me faça pensar que eles possam querer. Uma camiseta, uma lembrança de que eu estive feliz ali e lembrei de vocês. Espero levar tudo isso para casa quando eu chegar no Brasil e poder dar um abraço apertado, chorar junto, rir junto de vocês. É o maior exemplo que eu quero deixar para eles. É exatamente o que eu escutei diversas vezes.
Quando alguém disser para você desistir dos teus sonhos, nade contra a maré. Respira, não pira, continua reto no seu sentido, no traço que você desenhou anos atrás e que agora chegou à grande oportunidade de alcançar. A ilha está logo ali. Bastam mais algumas braçadas para chegar. Terão muitos desafios, talvez até trocar caminhos curtos por caminhos mais longos. Mas, no final, tudo valerá a pena e você lembrará de todos os momentos com um belo sorriso no rosto. Devorado, de Gilson Moraes. Abre aspas. Está em qualquer profecia que o mundo se acaba um dia, sem um estrondo, mas com um gemido. Fecha aspas. Raul Seixas. Era o fim do mundo. Não aconteceu como se esperava. Nada de explosões, desastres naturais, hecatombes nucleares, nada disso. Os filmes passaram longe de adivinhar como seria. Não houve pânico. Aliás, as pessoas nem sabiam que o mundo estava acabando. Todos estavam a olhar para o céu e fazendo pedidos para as estrelas cadentes. Foi em 2014. Uma chuva de meteoros seria visível durante dias em todo o planeta. Na noite da final da Copa do Mundo de Futebol, o Brasil jogava em casa contra a seleção da Argentina, com aquele espetáculo cósmico de pano de fundo. Tinha tudo para ser uma noite perfeita, mas perdemos de 4-0. Lembro de um jornal no outro dia tentando consolar o povo em caixa alta. Não é o fim do mundo, mas era. O futebol não trouxe o Armagedon. Ele veio do espaço. O Rosemiro estava folheando o informativo com as orientações do governo para lidar com as estrelas mortas. 2 anos depois do início dos problemas, aquele manual parecia mais e mais ridículo. Ficou conhecido como Manual Prático do Apocalipse. Tanta troça fizeram que a brochura virou peça cômica. Era o riso histriônico antes do desespero. Dias depois da chuva de meteoros, pessoas começaram a ser atacadas por animais estranhos. Membros inteiros, pernas e braços eram arrancados. Os ferimentos se apresentavam cauterizados e a perda de sangue era mínima. Os ataques foram associados às estrelas cadentes. Rosemiro foi testemunha de um dos ataques. Era vigia noturno e numa das suas rondas foi lançado ao chão e imobilizado. A criatura, qual uma cobra, arreganhou a mandíbula e foi engolindo sua perna até a altura do joelho. Começou a sentir um calor muito grande. Como que impulsionado por uma mola poderosa, a bocarra se fechou num claque e decepou sua perna. Um grito, mas de desespero que de dor, e tudo escureceu. Sobreviveu, como todos os atacados, mas mutilado e com horror gravado na mente. Os seres foram batizados de estrelas mortas. Você começa a sentir que o mundo está acabando quando os serviços essenciais começam a falhar. O lixo se amontoa nas calçadas, água e energia elétrica começam a ser racionadas, o telefone da polícia já não atende, isso se o telefone estiver funcionando. Agora, os alimentos começaram a escassear. O governo diz que está tudo bem, que a crise é bem pior nos outros países, como se isso resolvesse o problema. E todos ficaram naquela letargia esperando a volta da normalidade. Até Rosemiro estava encurralado. Sem uma perna não conseguia trabalhar.
Sua mulher foi obrigada a procurar o sustento e ele ficava em casa tomando conta do bebê de pouco mais de 1 ano de idade. Desde o ataque, não conseguia dormir mais que meia hora de cada vez. Acordava num sobressalto de horror. Da poltrona, olhava seu filho dormindo no berço, se acalmava e dormia de novo. Seu corpo começava a se ressentir de toda essa tensão. Mais um sopetão e ele viu a carapaça grafite da criatura o encarando da porta. Ela rastejou para dentro. Claque, claque, claque. Paralisado, Rosemiro só conseguia olhar. Lentamente, ela retornou e seguiu para o corredor. Ele não entendeu. Pensou que seria atacado novamente. Deixou o manual cair no chão, armou de suas muletas e saiu devagar no encalço da estrela morta. A criatura se locomovia lentamente, alheia à presença dele, e foi até a sala. No manual, o governo frisava o caráter irracional daqueles seres. Esse devia estar doente para ter um comportamento tão estranho. À medida que se arrastava, ela deixava pequenos pedaços de sua carapaça, como finíssimas camadas de hematite. Hematita. Era cada vez mais comum ver pelas ruas aqueles vestígios. De uma boa distância, Rosemiro viu se voltar e ficar imóvel. Foi quando uma criatura passou roçando por sua perna, quase o derrubando, e juntando-se à sua companheira, saíram rápidas por um buraco na porta. Sentiu um mal-estar súbito. Tropeçando nas pernas de madeira, voltou ao quarto. No berço restaram apenas algumas cascas que lembravam hematita. O seu grito deu testemunho. O mundo acabou. Recado Poético está sendo postado no YouTube e no blog Recado Poético. Ouçam, deixem seu like, se inscrevam, compartilhem. Obrigado e até o próximo episódio.